empresa que você trabalharia, assim, com gente de diferente idade e tal? Eu também. Fala sério? A dança das gerações. Como que a gente concilia, Aline, diferentes expectativas de gerações diferentes dentro do ambiente de trabalho? Esse é o tema de hoje, né? Da nossa Entrevista marcada. Oi, gente, eu sou a Jennifer Coutinho, sou especialista aqui da GUP e a gente está aqui em mais um episódio que reúne pessoas para dar a visão de pessoa candidata, de especialista do tema, de especialista em carreira, e eu estou muito feliz de fazer parte disso aqui mais uma vez. Só já fazendo aqui a minha autodescrição, né, caso você não me veja, eu sou uma mulher parda, tô com uma blusa branca da GUP hoje, tô com os cabelos cacheados, me maquiei, porque esse momento era importante, queria estar aqui na melhor visão para vocês, e tô numa sala da GUP. Então, assim, tem muito azul, muitas coisas aqui. Uma sala essa, Aline, inclusive, que a gente pediu emprestado da diretoria, sabia? Olha, que privilégio, gente. Vocês estão tendo esse privilégio também aqui com a gente, hein? E você? Eu sou a Aline Santos, mentora de carreira, sou palestrante e estou a maior pessoa de RH em duas importantes redes sociais, o TikTok e o Instagram. E por uma questão de acessibilidade também vou me apresentar aqui, falando um pouco dessas características de hoje. Sou uma mulher branca, de média estatura, embora eu esteja sentada, vocês não vão perceber essa diferença de altura. Tenho meus cabelos médios na altura do ombro, com luzes, um fundo castanho. Hoje eu tô usando óculos, uma camiseta canelada, como se fossem uns risquinhos, assim, azul marinho, um colar dourado. E também me preparei, tô maquiada não tão assim, preparada que nem a Jenny. Mas tô aqui também, ó, para que vocês possam ir, que é a minha melhor versão sem filtros. E hoje a gente tem dois convidados super especiais, né, pro episódio de hoje. Exatamente. Não existe nenhum podcast no Brasil que colocou na mesma sala uma mentora de carreira, uma especialista de uma empresa top em RH, uma pessoa candidata e uma pessoa parte empresa. E você, Ronaldo, você que faz a parte da pessoa colaboradora aqui na nossa mesa. Se apresenta também pro pessoal. Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Fernandes, né? Eu venho da área bancária, né? 25 anos de carreira aí, entre bancos e cooperativas, né? Estou hoje tentando me recolocar no mercado de trabalho, tá? Faço RH e tenho uma paixão, né? Por pessoas, por experiências, né? E é um prazer estar aqui com vocês dividindo hoje essas experiências. Conta que você é 50 mais, porque você está aqui nesse podcast com esse tema. E isso é bem importante para que as pessoas estão escutando a gente. Legal. Então, eu sou 50 mais. Não parece, né? Não parece. É isso que é interessante, não parece. Sou 50 mais, então vivo, né, esse universo aí, né, de dificuldades, né, de expectativas. E tô aqui para falar com vocês, dividir um pouquinho da minha experiência, né, como que está sendo essa questão de eu me recolocar no mercado aos 53 anos. E a minha autodescrição, eu sou um homem branco, 1,72 m, tenho cabelos pretos, uso óculos. E, no momento, estou com uma camisa listrada de azul e branco. Isso aí, muito bem. Muito legal. E, gente, a gente tem também aqui uma das empresas que, pra mim, é referência no Brasil, assim, né? Quando o assunto é gerações, a gente tem que falar. Inclusive, a GUP é cliente dessa empresa aqui. Não é ela que é nosso cliente, a gente é cliente deles. Então, eu queria pedir pro Matheus se apresentar aqui pra vocês. Bom, gente, obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui mais nesse momento. Eu sou o Matheus Fonseca, sou um dos fundadores da LIP. A LIP é uma plataforma de contratação e desenvolvimento de jovens aprendizes. Então, a gente está muito, muito conectado com esse tema de geração, numa ponta específica, né, mas estudando bastante esse tema. E antes disso, eu trabalhei com RH durante alguns anos em empresas de tecnologia. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, cabelo loiro ou algo parecido com isso, tenho uma barba rala também clara, estou usando uma camiseta verde e tenho uma estatura aí, não vou colocar média não, baixa, de 1,65 m. Super feliz de estar aqui com vocês e ter esse momento. Obrigado. Seja bem-vindo também, Matheus. Oi, gente, eu acho que esse é um dos assuntos aí mais discutidos recentemente, né? Fala de geração Z, fala de 45, 50 mais e tudo mais. E eu acho que uma das grandes pautas das conversas é como conciliar esses perfis que têm expectativas diferentes, que têm vivências diferentes, no mesmo lugar. Inclusive, tem gente evitando conciliar, tem gente que quer conciliar demais. Então, eu vou começar com uma pergunta bem geral, pra gente aquecer o tema aqui, que é se vocês já trabalharam em ambientes que tinha diferentes gerações e como que foi essa experiência, se boa ou se ruim. Queria ouvir um pouquinho pra gente aquecer. Bom, eu acho que eu vou dar aqui o meu overview. Já trabalhei, sim, e me recordo que tinha uma pessoa muito específica, não conheci na minha cabeça essa pessoa específica, ela era uma pessoa, acho que 50 mais, trabalhava no departamento pessoal, então era uma área bem, assim, quadrada, assim, e ela era bem ranzinza, mas não é uma característica geral das pessoas, né? Só que a gente acaba rotulando, às vezes, eu já trabalhei, e trabalho também com a minha filha, tô
eu estou formando a minha filha, indo para 14 anos, então, assim, é os extremos, assim. Então, eu já tive todas as experiências com pessoas mais velhas, pessoas do meio, vamos dizer assim, e pessoas mais jovens, e cada um tem o que contribuir diferentemente, assim. Então, é uma riqueza, assim, de gerações. É a primeira vez, talvez, no mundo que a gente está tendo esse conflito geracional, muitas mudanças, realmente, de expectativa de carreira, e nessas duas pontas. E acho que, se puder adicionar aqui, eu tive essa experiência com algumas gerações específicas, mas acho que até trazendo o contexto, é a primeira vez no mundo que a gente tem 5 gerações ao mesmo tempo no mercado de trabalho. Caramba! Então a gente está num momento super especial de geração, assim, né? Então a gente tem a geração desde os baby boomers até agora a geração Z, e muito em breve a gente vai ter uma nova geração entrando no mercado de trabalho que vai tornar ainda mais complexo. Então acho que eu já tive essa experiência, mas nada se compara, acho que, com a complexidade do que a gente está vendo agora, né? Então, de ter todo mundo no mesmo ambiente, e você como empresa, como liderança, tendo que de alguma forma lidar e acomodar tudo isso, assim. Acho que é muito rico, mas também muito desafiador, né? Não dá pra gente romantizar de que vai ser super simples, não vai ser. E isso não é nem pro RH, muito simples, nem pra liderança, nem para pessoas que não estão em nenhum desses papéis, né? Se você só está ali trabalhando, você não tem opção, você vai lidar com pessoas de várias gerações e vai ter que aprender a fazer esse jogo, assim. Então, é um tema delicado e gostoso, mas que traz muito aprendizado, né? De como a gente consegue se flexibilizar e tornar uma pessoa até melhor, né? Porque você aprende ali com várias gerações e vai criando um espaço super seguro, assim. Eu até falo, não existe saber maior nem menor, existe só diferentes e a gente vai conseguir se beneficiar, de certa forma, com algum desses conhecimentos que o jovem traz ou que a pessoa madura também traz pra gente. E você, Ronaldo, assim, como que é a convivência, assim? Você fica nesse tempo, nesse meio que as pessoas te enxergam, porque como você falou na sua descrição, seu cabelo é preto, então mesmo você 50 mais, nunca ninguém vai falar isso então você. Como você se vê essa dificuldade, talvez, com os jovens aí, no seu último emprego, falando até que você está buscando recolocação, né? Correto. Eu vejo um momento muito rico, né, que a gente está vivendo, né, como o Matheus comentou, é um momento de experiência única, né, são 5 gerações ali, com pensamentos diferentes, ideias diferentes, expectativas diferentes, né, e o que a gente pode aprender, né, de tudo isso? Eu acho que é um momento de conexão, né, você, mais do que nunca, agora você tem que desaprender, aprender e reaprender, né? Lifelong learning. Exatamente. Então, para mim, nunca tive problema, né, com equipes geracionais, né, porque eu acredito que o que move as pessoas, né, no ambiente de trabalho, né, em todas as atividades, é o respeito, né. Então, você construir pontes, conectar pessoas e entender a geração que elas estão vivendo, as experiências que elas estão trazendo e compartilhar tudo isso, né. Eu acho que esse é o ponto. Total. Então, você nunca teve conflito, assim, com ninguém, assim, no ambiente de trabalho por conta dessa questão da diferença? Eu digo que conflitos você sempre tem, Geracionais, né? Conflitos você sempre tem, mas são administráveis, né? São administráveis, você se colocar no lugar do outro, entender o outro, né? Muitas vezes você exercitar a escuta ativa, por exemplo, você entender, né, que aquela pessoa tem uma forma diferente de pensar e ela pode aprender com você e você pode aprender com ela. Então, a questão é essa, é o respeito, a escuta ativa e a colaboração. Ô, Mati, não, pode complementar. Eu ia trazer uma situação bem específica que eu vivi, e acho que talvez algumas pessoas tenham experiências parecidas, que é de você estar no meio do caminho, entre duas gerações. Eu trabalhei os últimos 7 anos na Móvel, e aí a minha líder, ela é de uma geração superior à minha, né, então em idade ali, então ela é mais velha, e eu liderava pessoas mais novas. E eu sou millennial, então é como se eu liderava a geração Z, reportava para uma geração X, e eu tava nesse meio, e é muito complexo, assim. Eu sofria. Faz quanto tempo, mais ou menos, isso? Eu fiquei 3 anos nessa posição. Faz uns 3 anos atrás, Faz isso? uns 3 anos e eu fiquei 3 anos nessa posição. E eu ficava, assim, eu sofria porque eu tenho uma forma de pensar, como milênio, a minha líder tem uma outra, e aí eu tinha que adaptar para ela, só que quando eu voltava pro meu time, eu tinha que voltar num outro formato. E acho que isso gera, talvez, alguns atritos, alguns conflitos, né? Porque o time tem que entender e a sua liderança tem que entender. E você, no meio do caminho, tem que fazer a tradução para as duas pontas, assim. Então, é um contexto difícil que talvez algumas pessoas gente, não é somente pra pessoa 50 mais, nem pra pessoa pra geração Z, é pra gente pra também que todo tá no meio mundo. do caminho. Exatamente. Olha, Aline, e você nesse dia a dia, nesse trabalho de orientar as pessoas em processos seletivos, você já deve ter visto já características diferentes. Eu queria saber um pouquinho, sabe, como que é a pessoa candidata que ela é mais jovem, como que é a mais velha, quais são as características que você consegue ver, assim, que, caramba, essa geração tem as características durante um processo seletivo em relação à ansiedade e tudo mais. Acho que, sem dúvidas, falando das pessoas mais maduras, é a falta de confiança e o viés o mercado é preconceituoso, eles dizem assim, é por conta da minha idade que eu não tô conseguindo entrevista. Eu acabei de sair de uma feira recentemente, onde a gente pegou muitas pessoas 40 mais, 50 mais, e eu falava assim, ó, eu vou
eu posso provar pra você daqui a pouco que não é isso que tá pegando. É porque você está invisível, você não sabe os seus valores, você não se apropriou de tudo aquilo que você viveu e você não tá encontrável a ponto de você chegar na entrevista, né? Até porque recentemente saiu informações, pesquisas que as empresas estão assediando os 40 mais, né? E aí, na outra ponta, a questão dos mais jovens é mais a gente convencê-los que a CLT é um bom caminho de trabalhar. Porque existe uma demonização da CLT para os mais jovens. E eles ainda não trabalharam, né? Então eles falam, imagina, a gente tem o nosso pai dentro de casa. E aí ele saía para trabalhar muito cedo, chegava muito tarde. Vamos pensar aqui no contexto de agora. Uma criança que tá, sei lá, adolescente, 16, 18 anos, ele viu isso ao longo da vida dele. E aí ele pensa, então, aí o pai chegava super mal-humorado em casa. Tarde, então, estressado, cheio de problemas psicológicos. então, assim, a gente aprende pelo exemplo, né? Então a gente vê, cara, deve ser horrível realmente CLT, né? Então a gente tem essa questão mais do convencimento que CLT é bom, que o trabalho que dignifica o homem, que é por meio dele que você vai conquistar suas coisas. Então, olha pra você ver, um com o sabotador, né, da idade, e o outro com a gente tendo que convencer essa galera. Tô errada falando de aprendiz. Não tá. O engraçado é que a falta de confiança que assola as pessoas mais maduras também assola as pessoas mais novas. Então elas também têm um medo de, eu não sei se eu tô pronta, eu não sei se eu dou conta. Não, mas eu vou ser jovem aprendiz, eu vou chegar lá e eu não sei nada. Eles pensam que eles têm que chegar chegando, sabendo, né? Exato. Então, eu acho que tem aqui um momento de mercado. Porque como a gente tá num momento de mercado muito caótico, né? Acho que tem muita coisa mudando. Todo mundo tá um pouco com falta de confiança. Assim, será que eu dou conta? Será que eu sou suficiente? E quando a gente vai olhar para a CLT, acho que é importante a gente colocar as opções, entre aspas, que as pessoas têm na mesa, né? Acho que, obviamente, de uma posição de muito privilégio, não é todo mundo que tem opções de escolha, mas o jovem hoje, se ele viraliza um vídeo no TikTok, ele ganha R$1.000 no mês. Sim. Que é um salário de quem tá no início de carreira, né? Jovem aprendiz proporcional ali às horas. Então, de fato, pesar ali de, pô, eu quero isso versus o que eu tenho de recompensa, ou eu vou olhar para as minhas outras opções? E acho que aqui tem um desafio, que é como a gente mostra esse valor, não só no discurso, mas na prática, né? Se você trabalhar, sua vida pode melhorar. Não vai ser algo de curto prazo, vai ser de médio, de longo, que para essa geração é mais difícil, mas a gente tem que ajudar a tangibilizar isso, assim, porque é isso, eles olham para os pais e de alguma forma eles podem pensar, pô, meu pai trabalhou tudo isso, minha mãe trabalhou tudo isso, e a nossa vida tá assim. E aí assim, pode não ser algo positivo, pode não ser algo bom. E aí o jovem fala, pô, eu vou trabalhar tudo isso pra continuar assim. Eu quero fazer diferente. Eu vou fazer outra coisa. Exatamente. Você já acha que algum processo seletivo, Ronaldo, a questão da idade, você sentiu que foi uma diferença pra você avançar ou não? É assim, ó, só complementando também a fala da Aline, né, o que eu noto, né, nessa geração 50+, né, as pessoas, às vezes, quando elas são demitidas ou quando elas estão no mercado de trabalho, né, procurando oportunidades, elas ficam muito presas à história, né? A história, eu fiz uma história, né? Eu construí essa história, e o que acontece? Isso acaba atrapalhando a questão do agora, do presente, né? Então, o processo seletivo mudou, né? As relações que você tem hoje numa entrevista mudaram, né? Hoje em dia, o candidato, por exemplo, ele tem que entender um pouquinho de palavra-chave, de ATS, né? Como o sistema funciona. E eu acredito que há uma certa resistência. Dos 50 mais ainda, dos 50 né? mais, nessa questão de você poder se atualizar, né? Olha, o processo seletivo mudou e eu tenho uma história para contar, mas se eu não adequar essa história à realidade, né, eu vou ficar invisível, né? Se eu não tiver uma presença forte no LinkedIn, se eu não souber me posicionar, se eu não souber seduzir, né, o recrutador, né, como a gente diz, né, fica muito difícil a gente avançar no processo seletivo hoje. Perfeito. E eu quero complementar uma coisa, assim, eu acho que o Ronaldo é realmente um exemplo de pessoa 50 mais, e eu vou contar por quê. Ele foi meu mentorado, um mentorado, gente, de uma metodologia que é 100% online, com suporte WhatsApp, então ele não teve acesso exclusivo a mim. E como que ele fez para se destacar a ponto dele ter sido convidado para esse podcast hoje? Deixa eu contar para vocês. Ele simplesmente começou a se posicionar no LinkedIn. Eu falei, como assim? Ele aprendeu o LinkedIn. E aí eu comecei, né, a ver com uma referência, começou a ganhar um monte de seguidores e com conteúdo altamente relevante. Que legal. Então ele fez realmente a lição de casa. Ele entendeu, não adianta eu espernear. Sim. O mundo não vai se adaptar a mim, eu vou me adaptar ao mundo. E é justamente isso também que falta para os profissionais, não ficar esperneando. Nessa fila de pessoas que a gente estava atendendo na feira de carreiras, as pessoas viam e falavam, mas e a GUP? Mas e esse negócio de, não, mas eu não quero construir uma narrativa no meu currículo, não, eu quero colocar o cargo que vocês têm que saber o que eu fazia. Não é assim, né, Ronaldo? A pessoa tem que ficar encontrável. Eu acho que vale falar também que a gente vive, não é à toa que toda a temática desse podcast é o mercado de trabalho mais difícil de todos os tempos. A gente tá falando de gerações, a gente tá falando de IA, daí a gente tá falando de diferentes modelos de contratação, a gente tá falando de muita coisa, não é à toa. Mas tem um fato que é importante e, assim, se eu pudesse eu falaria em todos os episódios,
que tá concorrido, gente. Então a gente tem o mercado que ele é o que tem muita novidade ao mesmo tempo, mas a gente tem uma alta concorrência. Por mais que a gente vê notícias assim, o Brasil tá num momento muito bom de empregabilidade e tudo mais. A gente é um país subdesenvolvido, então ainda tem muita gente desocupada, ainda tem muita gente procurando emprego. Então a concorrência, com o bom do acesso à informação, vem a coisa que é a consequência também. Tem muita gente de todas as gerações tentando processo ao mesmo tempo. Então é nessa hora que você tem que ver mesmo, o que eu posso fazer que vai me destacar e frente a tudo isso ainda, sabe? Então acho que não é só a conversa da geração, não é só a conversa do modelo de trabalho, é a conversa do contexto que a gente tá vivendo hoje, a gente tem que se adaptar. Não vai. Recentemente uma colega minha falou assim, Aline, eu tô com 2 opções aqui de candidatas, uma com 49 e uma com 28. As competências delas são muito similares, o teste de personalidade também deu muito similar. O que você acha que pode ser fator aqui de decisão? Eu nem entrevistei as pessoas e tudo mais, né? Mas assim, eu falei assim, olha, o que a vaga tá pedindo é dinamismo, é uma pessoa mais assim, ela é isso mesmo, mas será que o 49 vai ter isso daí? Bom, se a gente for pensar que realmente a gente vai envelhecendo, em uma questão de saúde mesmo, a gente vai ficando mais lento, eu tô fazendo neurociência, tô sabendo mais informações sobre isso mesmo, a pessoa vai perdendo alguns neurônios e é normal. Sim. O bebezinho tem não sei quantos bilhões, o jovem já caiu tanto. Aí eu falei assim pra ela, faz o seguinte, quem trabalhou com o maior número de atividades ao mesmo tempo, atendendo o maior quantidade de clientes, essa aí vai ser a pessoa que vai atender melhor, já que a empresa está pedindo isso. 49. A outra não, era mais... menos experiência, provavelmente. Era com um ambiente, com uma empresa menor que ela tinha trabalhado e com menos desafios, vamos dizer assim. Isso. E a outra veio do escritório de contabilidade. Então atende, por exemplo, sei lá, 20 empresas com 10, cada uma com seu sindicato diferente. Então essa aí. E a 49 foi escolhida. Então, assim, a gente tem que pensar em possibilidades para escolher e não pensando na questão da idade. Ô, Mati, como que você acha que as empresas podem fazer esse ambiente menos complexo ou menos desafiador para todas essas gerações que estão vivendo ao mesmo tempo? Boa. Acho que essa resposta ela está sendo construída assim, com o tempo. Né? Acho que a gente está aprendendo. Mas acho que tem uma primeira etapa bem importante, que é um processo de escuta. Eu acho que não dá pra gente pensar em construir um ambiente sem, de fato, ouvir as pessoas que fazem parte do público para quem a gente está construindo alguma coisa. Então, se eu quero construir um ambiente que faz mais sentido, que faça sentido para essas gerações, eu tenho que trazer essa geração para a mesa. Porque, inclusive, se a gente olhar lá no fundo, o que as gerações valorizam não tem tanta diferença, assim. Tem alguns estudos, tem um estudo principal, que é um estudo da Gartner, que eles soltam todo ano. E aí eles trazem as tendências do mundo do trabalho. E aí você vai entender ali os pilares de valores de cada uma das gerações, a ordem, né, o ranking, ele é muito parecido. Olha só. Então quando a gente vai lá desde a geração X, é saúde e depois estabilidade financeira. Na geração, nos milênios, a mesma coisa, só que uma ordem um pouquinho diferente, mas ainda são os mesmos fatores. Na geração Z, a mesma coisa, mudando uma ordem ou outra. Então acho que, para começar, a gente tem que de fato entender essa galera. E aí entender trazer para uma conversa, realmente entender quais são os valores, o que essas pessoas buscam e co-construir esses ambientes. Porque não vai ser simples. Assim, vai continuar mudando, né? Então, ano que vem vai ser diferente, depois mais diferente. E o RH precisa, de alguma forma, criar capacidade, assim. Acho que a gente está falando aqui menos de um programa de inclusão na geração, a gente precisa falar mais de como a gente cria capacidade para que as minhas lideranças consigam ter esse tema intrínseco, consigam gerir essas pessoas, consigam engajar essas pessoas. Óbvio, os programas são importantes porque eles dão uma acelerada, mas se eu não crio capacidade dentro de casa, eu acelero e depois estagno, Então eu olharia para essas 2 pontas, escuta e criação de capacidade, acho que ajuda bem. Perfeito. E você, Ronaldo, nesse aspecto de poder entrevistar quem está do outro lado da mesa, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer, no sentido de, seja situações que você tem passado em processo seletivo, alguma coisa pra gente aqui? Tá, na verdade, quando a gente aborda, né, esse tema, né, que envolve os 50 mais, né, a gente não pode esquecer do etarismo. Não que a gente vá levantar essa bandeira, né, e carregá-la, né, porque isso acaba se tornando mais um empecilho, né, do que, de repente, uma forma de você colocar o problema na mesa, né. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, na verdade, o que acontece com as empresas, né, porque ao mesmo tempo em que ela reclama da geração Z, né, que está se impondo, né, está colocando aí novos modelos de trabalho, novas formas de pensar, né, que muitas vezes contradiz a cultura organizacional da empresa, ao mesmo tempo ela se fecha, né, para as pessoas mais experientes, né, para as pessoas que poderiam estar conduzindo esse processo, né, e auxiliando e aprendendo. Então, assim, o que acontece, gente? Por que as empresas reclamam da geração Z e não abrem espaço para os mais experientes? A pergunta de milhões. Quem é que vai responder essa pergunta agora? Porque assim,
no RH tudo depende, né? E também depende de cada cultura, de cada empresa também. Olha pra você ver. Eu tava prestando serviço pra uma empresa, fazendo contratação pra eles, aí veio o dono, ele tinha mais ou menos uns 60 anos de idade. Ele falou assim, Aline, eu não quero de jeito nenhum pessoas mais velhas trabalhando com isso. Comigo, eu falei, mas engraçado, mas você é uma pessoa mais velha, você não confia no seu potencial, você não tá aqui a pleno trabalho e tudo mais? Olha só. Gente, eu como consultoria, por isso que eu não dava muito bem no CLT, porque eu realmente questiono, assim. Eu tive que sair, porque eu questiono, mas é pra um bem comum. Ele falou assim, não, Aline, mas é que eu gosto realmente de trabalhar com pessoas mais jovens. Eu falei, tá bom, e tudo mais. Então, assim, depende realmente de cada cultura de empresa. A gente não vai forçar, mas a gente, como RH, que ou influencia ou toma uma decisão, a gente tem esse poder de influência e trazer, olha, vamos fazer um teste, então, com essa pessoa. Só que, assim, os RHs muitas vezes não estão preparados para essa conversa, porque eles também são funcionários, eles não querem bater de frente ali e trazer isso pra mesa com o dono da empresa, tá? A minha orientação a gente tem que fazer o que tá no nosso controle. O que tá no nosso controle como pessoa candidata, que eu sempre falo, né, Ronaldo? Sim. Cara, você vai buscar informações dessa empresa, da empresa que vai te contratar e abrir portas pra você. E eu até falo uma coisa que talvez não seja certo muito bem, mas é uma estratégia. Eu falo assim, se você puder enviar o seu currículo para uma empresa e não colocar data, se não for a data de nascimento, se não for um software que pede, eu uso como estratégia. Não coloca, dê o benefício da dúvida, eles vão ver todas as suas competências e habilidades, assim, quando você chegar lá, você vai poder se apresentar e vender seu peixe, né? Então, assim, são algumas estratégias, então depende de empresa para empresa mesmo, Ronaldo, assim. Tem empresa que vai ser super adepta, tem empresa que não, e é cultural mesmo. E eu acho que a gente estaria mentindo se a gente falasse que não acontece. Porque de fato acontece. A gente vive numa sociedade extremamente enviesada em vários quesitos. Então acontece. E aí eu acho que aqui tem dois caminhos. Primeiro eu também já recebi muito currículo das pessoas falando que estava sendo eliminado pela idade e o currículo estava ruim. Então eu acho que assim, a primeira coisa que eu sempre falo quando alguém vem com alguma questão que ela ache que ela foi eliminada, eu falo, deixa eu ver seu currículo. Então, assim, a primeira dica que eu daria para qualquer profissional aqui antes de indicar que possa ser uma situação de etarismo ou de gerações, etc., dá uma revisada no seu currículo. Porque o processo seletivo, gente, é uma via de mão dupla, assim. Não dá para reclamar que a empresa não tá contratando se o seu currículo não tá legal, se você não vai bem numa entrevista. Assim como não dá para reclamar do candidato se o currículo tá legal, a entrevista tá boa, e aí é você que tá filtrando por idade. Então, assim, primeira coisa, faça o seu dever de casa. 90% das vezes não é a idade. É que o currículo não tá legal, o LinkedIn não tá legal. Beleza. Fez a sua parte, eu acho que a pessoa pode, numa entrevista, também voltar. A entrevista marcada, a gente falou num outro episódio, ela não é só do RH pra você, ela é da pessoa candidata pro RH também. Então, acho que, sutilmente, dá pra gente fazer questionamentos numa entrevista também, de, poxa, tem mais profissionais como eu aí, eu posso conversar com um profissional como eu, que tá aí dentro, pra eu ver com ele como que é o ambiente aí? Então, eu acho que tem maneiras da gente ir ali, como uma boa mineira que fala, né, comendo pelas beiradas, e a gente chegar nas respostas no ambiente. Vai existir, Ronaldo, mas eu acho que também a gente vai conseguir identificar ali no começo as que não são legais pra gente trabalhar e as que são legais pra gente trabalhar, né? Exatamente. E assim, até aproveitando antes de Matheus entrar, a gente quer pedir para que você comente aí se você é de qual geração que você verdade. Você tá escutando esse podcast ou vendo também, vai no YouTube também, né? Vai em todos os canais isso aqui. Redes sociais e tudo mais. Então, assim, comente de qual geração que você é, compartilha também este vídeo que você tá vendo, vai no compartilhar com o seu filho, com outra pessoa também que você conhece, de repente, mais velha, que esse conteúdo aqui é de ouro. E, Matheus, pode aí complementar. Não, eu acho que vou... Depois eu quero perguntar uma coisa pra você aqui, que eu já preparei. Acho que trazendo, não sei se é uma resposta direta, mas talvez uma reflexão, que eu concordo muito com a Aline, que geralmente é cultural. E eu acho que o RH, em alguns momentos, ele se apega a algumas coisas, e aí falando diretamente para quem é do RH, para não resolver o problema que de fato precisa ser resolvido. E aí a gente coloca, essa geração não faz sentido, essa geração não faz sentido. Quando, na verdade, você tem algum outro problema dentro da sua organização que precisa ser resolvido, e não é de fora, não é a geração X e não é a geração Y. É dentro da organização. Porque no final do dia a gente precisa selecionar pessoas que fazem sentido para aquela posição, por competência e com a nossa cultura. Mas muitas vezes o RH não sabe quais competências precisa selecionar e nem qual cultura precisa selecionar. Perfeito. E aí acaba tirando as etiquetas que a sociedade coloca, porque aí, teoricamente, o trabalho fica mais fácil. Essa geração não, quando o problema está dentro de casa. Então acho que concordo com todos esses pontos, mas também dá para, em alguns momentos, entender que se não deu certo, é porque talvez o problema esteja ali dentro mesmo. E a empresa precisa resolver algumas coisas. Se desse certo você entrasse, talvez tivesse outros problemas que você enfrentaria por eles não estarem fazendo o dever de casa ali muito bem feito, sabe? Então, assim, resumindo, o problema está na cultura organizacional. E no poder a maioria das vezes ali dentro de transformação, realmente, mudança de mindset. E acho que às vezes nem sempre o problema é na cultura. Às vezes o problema é a falta de conhecimento sobre a cultura. Porque acho que não dá pra dizer que tem uma cultura certa ou uma cultura errada. Assim, eu mesmo não concordo com isso.
Acho que tem a cultura que faz sentido para determinada Também empresa. acho. E tem as pessoas que fazem sentido para aquela cultura. Se aquela pessoa não faz sentido para aquela cultura, é dever do processo, que é Total. seletivo, dizer para aquela pessoa que não faz sentido. Porque senão ela vai entrar e vai ficar mal. E aí vai ficar mal para a empresa, vai ficar mal pra pessoa. Exatamente. E Então, vale, desculpa, mas eu ia falar que vale lembrar também que a gente tá falando da empresa, mas a gente também tem que fazer o nosso papel. 100%. E aí eu acho que é um papel de convivência. É. Vira e mexe, a gente vai num evento que alguém fala assim, já fez o teste do pescoço? Que é assim, quantos amigos diferentes que... Você É assim, tem. ó, você vai olhar pro seu lado, pra sua roda de amigos, aí. Já sei. E aí você vai pensar o seguinte, quantos amigos mais jovens eu tenho? Uhum. Ou eu só tô lidando com meu filho, com meu primo, com meu sobrinho? Amigo que você conta a sua história. Quantos amigos mais velhos eu tenho? Quantas pessoas com deficiência eu tenho na minha roda? Quantas pessoas LGBTQIAPN+. Então, o pescoço olha Então, pro lado, esse é não o é pro teste do umbigo pescoço. mais, é pro Não, lado. é pro lado. Esse é o teste do pescoço. Porque às vezes também, gente, a gente tá super aqui cobrando que a empresa seja inclusiva e Uhum. tenha gerações diversas e a gente não faz o dever da Aham. nossa casa, sabe? Então, acho que aqui eu sempre vou dividir que é a responsabilidade compartilhada. Você tem que fazer a sua parte, a empresa tem que fazer a parte dela. E aí, no meio do caminho, vocês vão se encontrar. Eu acho. Não, é excelente. E como eu disse pra vocês, não existe nenhum podcast com toda essa visão. E sem puxar sardinha pra lá da empresa. Não, cada um com a sua visão e tudo mais. Matheus, mas eu queria conversar um pouco com você que é co-founder, né, do LIP e lida com muitos jovens. Como que é essa questão, assim, de coisa bem básica? Como que eles chegam pra vocês? Eles chegam meio que pronto, assim, eles sabem vestimenta, tipo boné, decote, é porque assim, tudo comunica, né? Uhum, Então a gente meio que tem que se adaptar também a alguns ambientes, ambiente corporativo principalmente. Como que é essa questão dos jovens, assim, como eles estão, assim, eles já vêm meio que preparados? Como sobre isso? Não, e essa história de Roupas. levar a mãe na entrevista, isso é fato ou é fake? Eu quero saber As mães também. vão lá levar, porque acho que é menor de idade também, no Tem, caso, Ai, né? tem esse caso. Aí tudo bem, né? Mas a entrevista, o que vocês falam? Fala aí. Não, gente, acho que o nível de preparação, gente, sinceramente, ele é muito parecido das outras gerações. Certo. Eu acho que agora a gente isso tá muito em voga e a gente tá, né, colocando a geração Z como nossa geração, Aham, que é muito Nutella. complicada. Só que Nossa. na minha geração também tinham pessoas que não tinham preparação. Na geração Z tem pessoas que têm e tem pessoas que não têm. Assim como todas as Milênio outras. também. Milênio também. Eu lembro quando eu entrei no mercado de trabalho, existia mesmo a demonização dos Uhum, milênios. De, não, eles querem ser diretores em 3 anos e eles vão derrubar todo mundo Tinha aqui, não sei o que, não sei o... E não, alguns viraram. E tá tudo bem, e ótimo. Outros não, e tá tudo bem também. Então, assim, o nível de preparação ele é muito parecido. A gente tem jovens que acabam conseguindo se preparar por conta de participar de uma ONG, participar de um projeto. E esse jovem acaba chegando com um nível de preparação superior à média da geração. Certo, muito Porque bom. se vira ali, né? Vai Uhum. por conta. Mas a maioria dos jovens realmente chega muito cru, né? Sem saber. E aí não é, de novo, culpa, né, do jovem. São jovens que fazem parte de famílias que estão Não numa situação de tiveram acesso vulnerabilidade. ao E que que pergunta, mãe, vou pra uma entrevista. A mãe fala, Nem ela nem sabe, sei né? como que você vai pra uma Uhum. entrevista. Então acho que tem aqui a gente tem que acalmar um pouco a nossa cabeça e nosso coração enquanto empresa, de que sim, tem jovens que vão chegar sem preparação. E é isso, alguém tem que incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Perfeito. Porque elas fazem parte da força de trabalho, né, Uhum. ativa e vão precisar entrar nas organizações. Então acho que assim, é muito parecido, tem um grupo que chega bem pouco preparado, mas acho que a principal dor é que os jovens chegam sem ter nenhuma base, sem ter nenhuma referência sobre nada. Sobre o que é entrar no escritório, vestimenta, quais são as áreas que existem dentro de uma empresa. E acho que aqui tem um trabalho de criar essa base para que a partir daí o jovem consiga construir sua carreira. Leva a mãe na entrevista? A gente nunca teve nenhum caso desse. Que Já são legal. milhares de jovens Tá que vendo, participaram do gente? processo seletivo. A gente nunca teve. A gente acabou de contratar 5, inclusive. 5 jovens. E ninguém Ninguém vem trouxe com a mãe. mãe. Ai, tá vendo? Às vezes um vídeo que viralizou por conta disso, dá a Exato. impressão E vira que uma coisa. Vira um negócio. é verdade absoluta. Exatamente, acho que tem que tomar muito cuidado. Assim. Uhum. E se levar, em algum momento tá tudo bem. Entendeu o contexto, Entendeu? né, No Mari? caso de menor de idade, eu também concordo, até porque eu sou mãe. Mas com 18, com 19, que foi o que a gente viu, a gente fica preocupado como empresa. Sim, não, é isso, tem que entender o contexto, né? Porque, de novo, um vídeo viralizou, a gente não sabe se às Uhum. vezes aquele jovem é uma pessoa autista, que às vezes tem Uhum. que ir acompanhado, se tem alguma situação específica. E aí, de novo, a gente pega, né, o que sai na rede social, e aí vira Verdade bizarro, absoluta. vira manchete de jornal, assim, tipo, é um trabalho, complicado, né? A gente fala nível de informação. Então a gente tem que tomar cuidado, assim. A gente coloca essa geração numa situação muito complicada porque a gente tem mania de fazer isso. Uhum. Como sociedade. Todas as gerações que entraram no mercado de trabalho passaram pelas mesmas dificuldades. A diferença é que essa geração teve 2 anos da adolescência trancada em casa, numa pandemia. Boa, não podemos Duvido que esquecer alguém disso. aqui tenha passado por isso na sua adolescência. É verdade. E a gente não considera. E existe um nível de informação e de circulação muito maior. E aí, se lá na geração X algum pai levou a pessoa para fazer entrevista,
ninguém ficou sabendo. E aí a geração X não levou essa etiqueta. Agora, Sim. na geração Z, uma pessoa levou, todo mundo ficou sabendo, foi pra jornal e a geração levou essa etiqueta. Virou. Então tem que tomar bastante cuidado. Ô, gente, o que eu acho mais legal dessa geração, e eu vejo pela minha filha, geralmente a gente fala assim, eu quero crescer logo, eu quero ser adulto, Aham. mas eu falei isso, eu falava isso. E aí eu pergunto pras minhas, elas não querem. Continuar. E eu acho ótimo, porque assim, eu percebo que eles são a geração que aprenderam de verdade com os erros. E geralmente a gente não aprende com os erros, né? Estão A gente curtindo o aprende errando. momento. Eles aprenderam com os nossos erros. E eu posso falar que também errei, e aí a minha filha vê isso, e ela não quer repetir os meus erros. Eu acho fantástico isso, essa parte deles. Total. Tem um nível de consciência, Aham, né? E a gente precisa dar mais spotlight para essas coisas positivas. Assim, é uma geração que tem um nível de consciência, que tá olhando pro meio ambiente, pra sociedade, e que tem muito potencial, assim como as pessoas mais maduras. Tem uma bagagem, uma experiência muito grande. Mas acho que tomar cuidado muito com as etiquetas que a gente coloca de todos os lados, sabe? Ô, Ronaldo, e você que viveu quase que você viveu esses 3 momentos. O momento desde você entregar o currículo na porta da empresa, o físico e tudo mais. Aí depois um momento que as coisas começaram a... Não se falava de trabalho híbrido, trabalho remoto. E agora esse momento que isso tudo está acontecendo. O que passa numa cabeça de uma pessoa que vê essa linha do tempo com clareza, assim? Eu falo que é uma mudança brusca, né? Você, hoje, quando a gente fala do processo seletivo, né? Até uma dor que eu gostaria até de trazer aqui para a mesa. Fala. Né? Todo mundo, né? Tanto a geração 50+, né? Como outras gerações, elas reclamam muito da robotização, né? Do processo seletivo, né? Hoje, por exemplo, esqueceu-se um pouquinho a experiência que a pessoa traz, né? A vivência, e resumiu-se a palavras-chave, por exemplo. Né? Então, por exemplo, olha, eu sou expert nisso, eu tenho experiência com o público, eu sei lidar com várias áreas, né? Mas se eu não tiver aquela palavrinha-chave ali, né, não faz a ligação. Então, assim, é uma questão que a gente tem que colocar, porque, na verdade, acaba atrapalhando um pouquinho o processo. Então, eu devolvo para vocês, né, o que a gente poderia fazer, né? A GUP também, né? Claro. A Aline, com a experiência, o que a gente poderia fazer, né, para humanizar um pouquinho mais esse processo, orientar as empresas a serem mais generosas nos filtros, por exemplo, né, para dar oportunidade para todos, né, e as pessoas não ficarem sem feedback, né, que também é uma coisa, um problema bem complicado. Crônico, Total. Eu acho que, na verdade, essa pergunta ela tem várias camadas. Eu acho que a primeira camada que a gente esquece de lembrar é que do outro lado também tem um ser humano, que é um profissional e que às vezes tem 1000 candidaturas para uma vaga e que humanamente não seria possível ele olhar 1000 currículos. Então acho que às vezes a gente esquece que do outro lado da mesa, independente da ferramenta que seja, existe um profissional, um ser humano do outro lado da empresa e que essas tecnologias surgiram por causa disso. A gente tem um cliente que veio aqui recentemente e ele falava, olha, antes eu dava senha, as pessoas rodavam um quarteirão e até no sol quente o dia inteiro, e não era, às vezes nem era o melhor, assim, era o que a gente estava mais cansado, porque era assim, quilométricas as filas, com senha de emprego e tudo mais. Então, assim, eu não acho que seja tão extremo dessa forma, e eu acho que às vezes a gente esquece de olhar o outro lado da mesa também. Dito isso, lógico que dá para melhorar a experiência, lógico que dá para fazer um processo um pouco mais humano, mas no fim das contas eu queria que as pessoas também entendessem que não é um versus o outro. A empresa quer contratar, a pessoa quer emprego, a ferramenta quer ajudar a empresa a contratar, porque é ela que é o trabalho dela. E no final do dia todo mundo está olhando para o mesmo lugar. Então eu acho que no final, agora o que a gente precisa é que as empresas que estão usando ferramentas, seja elas quais forem, inclusive, que elas usem melhor as ferramentas, que elas usem as funcionalidades, porque, gente, eu garanto pra vocês, a maioria das ferramentas tem funcionalidade de feedback automatizado, tem funcionalidade de dar retorno fácil pro candidato, tem funcionalidade falando pra parar de encher de um monte de etapa. Então, agora o nosso desafio é como se eu estivesse dando uma Ferrari pra uma pessoa que acabou de tirar a carteira. Então, eu acho que o meu desafio agora é conseguir fazer essa pessoa pilotar essa Ferrari da melhor maneira possível. E também, do lado da pessoa candidata, vem o desafio de também mostrar pra ela que, na maioria das vezes, se você não passou, não é porque ninguém passou. Alguém passou. Alguém passou, sabe? Mas é difícil mesmo. Acho que a gente tem um desafio grande aqui, né? De não só de gerações, mas de explicar a responsabilidade, papéis e o que eu posso fazer pro meu papel ser melhor. Assim. E falando da questão do retorno do candidato, da pessoa candidata, do feedback, acho que a gente tem que deixar muito claro, até vou fazer o corte aqui agora, nossa, ó. É papel da pessoa que está fazendo o processo seletivo te dar um retorno sim ou não. Não é papel te dar um retorno personalizado. E as pessoas querem um retorno personalizado. Muitas delas, elas não têm.
assim, é o papel de um mentor de carreira de falar onde você tá errando. O papel do recrutador é te dar sim ou não, a gente não vai dar. Até por conta, gente, tem coisas que a gente não pode falar e vocês não vão aceitar e o negócio vai virar um negócio Nossa, uma grande. bola de neve. Sim, entendeu? Então, assim, aceite o sim, ou o não, o sim é ótimo, o não nem tanto, mas a gente precisa conscientizar as empresas que elas precisam dar o sim ou não. Isso tem, né, Ronaldo? Você gostaria de um mais elaborado, né? Acho que o Mate também. Se eu puder adicionar, acho que nesse ponto da Jenny, a gente fala muito com jovens, assim, logo na primeira semana eles têm um momento ali que a gente fala, seja bem-vindo ao mundo do trabalho. O mundo do trabalho tem coisas que a gente não gosta. E ponto. E você vai ter que lidar. Sendo muito tópico, vamos mudar e vamos tornar o mundo do trabalho melhor? Esperamos que sim, que todo mundo evolua e que as empresas evoluam. Mas enquanto a gente não chega nesse cenário, tem coisas que estão postas. E, sendo o mundo do trabalho, existe por trás ali de qualquer processo uma empresa com interesses financeiros, de performance e eficiência. E é isso, assim. Então, acho que, de novo, vamos pro meio do caminho. Mas não vai ter alguém para te dar um feedback falando comunicação alto, conhecimento, ao mesmo tempo que não dá para tolerar empresas que nem mandam o não, assim. Mas acho que a gente precisa ter a consciência de que estamos num sistema que existem empresas com as suas necessidades, ao mesmo tempo que pessoas têm suas necessidades, mas por hora, quem está numa posição de poder são as empresas. E elas vão tomar as decisões que fazem mais sentido para a eficiência dela, para o resultado dela, assim, né? É difícil, é chato, obviamente, a gente queria algo super humano, mas é viável. E hoje essas ferramentas que permitem que pessoas se apliquem no Brasil. Total. Tem a vantagem também, às vezes pode se aplicar em outro lugar. Exato. Gente, a entrevista tá muito boa. Provavelmente todo mundo vai passar para a próxima etapa. Mas a gente vai ter que terminar, porque já passou aqui, ó, um tempão de episódio. E a gente vai ter que terminar. Então, para fechar, eu queria, assim, essas pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente, estão nessa situação de gerações. Uma coisa bem geral. Queria que a gente desse uma dica prática para elas. Seja ela, qual a geração dela. Acho que, assim, vou até abrindo aqui essa dica. Para as pessoas mais maduras, é realmente... estar antenada às questões das tecnologias, tá? O Ronaldo é um belo exemplo. É o Ronaldo que mesmo, Ronaldo, lá no LinkedIn? Pro pessoal te seguir. Ronaldo Fernandes modela, tá? Não vai copiar. Modela o que ele faz lá para você ver se as coisas não vão começar a acontecer. E você, que é uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, considere sim um modelo de trabalho CLT. Cara, mas se você tiver a oportunidade de empreender, se você tiver uma base familiar que te proporcione isso, o erro e o acerto também, faça isso. Mas assim, vá para cima para que você se mantenha e cresça na sua carreira e conquiste seus objetivos. Posso trazer uma dica? Acho que eu vou trazer uma dica geral para todas as gerações, que é bora escutar. Bora. Mas bora escutar com cuidado, porque acho que também a gente precisa escutar com qualidade, com o ouvido, né, bastante ali atento, mas também com cuidado as fontes que a gente escuta. Então a gente recebe muito jovem que fala, nossa, eu recebi uma dica, eu falei, de quem? Do fulano. O fulano trabalha com isso? Não. O fulano tem experiência? Não. E o fulano te dá essa dica, por quê? Então a primeira coisa é isso. Vamos escutar todas as partes, escutar com muito cuidado, com as fontes, e para realmente a gente conseguir absorver. Então acho que a dica é escutem, mas escutem com qualidade. Perfeito. A dica que eu dou é posicionamento, né? Se posicionem no LinkedIn, né? Mostrem o LinkedIn uma vitrine. Né? Então, as empresas estão de olho nisso, né? E lá você pode, também, se você não consegue atravessar essa barreira do processo seletivo, pelo menos as empresas vão estar te vendo lá, essa pessoa aqui seria interessante no meu quadro, né? Então, assim, não esquecer disso, né? E se atualizar, né? Com as IAs, né? Principalmente saber as tendências, né? Os novos modelos de negócio que estão aparecendo agora. Né? Hoje você tem cursos gratuitos, né? Com certificado, inclusive, né? Então está sempre antenado na área de tecnologia, que é o que vai mandar de agora em diante. Né? O mercado de trabalho ele vai se classificar nas pessoas que sabem conversar com a IA, né? Que sabem elaborar um prompt, por exemplo, né? Das outras que estão brincando com IA, criando imagens e assim por diante. Perfeito. Gente, a gente tem que sair do combate. Eu acho que essa é a conversa aqui. A gente tá vivendo num mundo muito polarizado, ou é certo ou errado, ou é esquerda ou é direita. E eu acho que a gente tem que sair do combate, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de salada de fruta, e não se faz salada de fruta só com banana, não se faz salada de fruta só com mamão. Não tá nada melhor do que uma salada de fruta com várias frutas. Eu acho que esse deveria ser o racional de um mundo corporativo, né? Empresas com pessoas diferentes inovam mais, criam mais oportunidades. Então, no final do dia, eu acho que a gente precisa começar a sair do combate e ir pra todo mundo junto, assim, pra essa mesma arena. Porque no final do dia a gente quer uma próxima coisa, né, Aline? Sim. O que seria? A gente quer a próxima entrevista marcada.